Hoje vamos falar sobre a mulher com diabetes que engravida. Eu sou Márcio Krakauer, da SBEM São Paulo. Bem, as mulheres com diabetes do tipo 1 ou muitas vezes com diabetes do tipo 2 estão sujeitas à gestação ou desejam fazer essa gestação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o melhor cenário é aquele que a mulher que já sabe que tem diabetes faz um grande planejamento para engravidar. Então, ela tem que, de todo custo, tentar evitar uma gravidez inesperada. Por quê? Porque o grau de controle do diabetes é totalmente relacionado com o grau de complicações na hora da fecundação. Então, até 12 semanas, o feto é formado. Então, é esse momento. Se ela tiver com hiperglicemia, com diabetes aumentado ou alto, o risco de ter malformações do bebê é muito grande. Portanto, é muito importante o planejamento. Esse é um primeiro grande recado. Mas quando a mulher engravida, ela tem que ter o melhor controle que ela nunca teve na vida dela. Justamente para evitar as malformações, evitar o aumento do risco de abortamentos até 10, 12 semanas, evitar o risco de fetos que nascem mortos, que nós chamamos de natimortos, lá com 8 meses de gravidez, até no 9º mês de gravidez, evitar complicações de infecções, complicações tromboembólicas, são muitas as complicações que a mulher com diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, pode passar. Então, tanto o bebê quanto a mulher têm riscos para o diabetes muito elevado, tanto no início como no meio e ao fim da gravidez. Então, é um momento onde a mulher com diabetes precisa ter um melhor controle. E as dicas que eu dou, primeiro que tenham o apoio de um endocrinologista junto com o obstetra, né? O segundo é aumentar o número de monitorização, ou a monitorização contínua, para ela poder ter excessivos números para poder controlar melhor a glicemia, ou na ponta do dedo, que ela faça vários testes de glicemia capilar ao dia, tendo a maior parte do tempo do dia com bom controle. O que significa um bom controle na gravidez? Que a glicemia não ultrapasse entre 70 até, no máximo, 125, 130 no pós-prandial, após uma refeição. Veja que são números muito restritos para que a gente mantenha um excelente controle para diminuir muito o risco destas complicações e de outras que eu também não falei. Então, o mais importante é monitorar bastante, aplicar insulinas, porque na gravidez ainda não é aprovado praticamente nenhuma medicação. Apesar de que para diabetes gestacional, em alguns países já está aprovado o uso de antidiabéticos orais, por exemplo, como a metformina, e tem países ainda que se usam algumas sulfonilureias. Mas no nosso país não, a gente usa insulinas para o tratamento dessas pessoas. E a alimentação, que é muito importante, que vai ajudar. Então, a monitorização, a utilização correta e adequada das insulinas, diminuir o estresse e várias vezes em consultas, são dicas preciosas para manter um excelente controle, que não é nem bom controle, é excelente controle, e com isso reduzir o risco de complicações. E nesses casos, bem controlados, as mulheres podem ter um parto saudável, inclusive partos normais, não é necessário ter parto de cesariana somente porque tem diabetes. Então, é possível terminar uma gestação de forma tranquila, muito semelhante a mulheres que não são portadoras de diabetes. Uma outra questão que fica sempre uma pergunta, uma dúvida, é se a mulher que tem diabetes, ela pergunta, será que meu filho também vai ter diabetes porque eu tenho diabetes? Não, essa resposta é não, é muito raro isso acontecer, tem um mínimo risco de quem tem doenças autoimunes, mas diabetes neonatal é muito, muito raro e também não tem relação com diabetes na mãe. Não se preocupe com isso.